Você achou estranho o pedido de cassação do registro do PT? Sobre essa questão que já passou um pouco do tempo, mas que precisa ser retomada, eu quero conversar com você daqui um pouco, antes lembrando o quanto é importante para nós que você se inscreva em nosso canal. Nós estamos na caminhada rumo aos 100 mil. Também é muito importante para nós que você participe, ativando o sininho, compartilhando o conteúdo, dando joinha nas postagens, comentando e, se sobrar tempo, sempre eu digo, nos acompanhe em nossas redes sociais. Causou um certo estardalhaço e depois já morreu, porque a mídia sabe que esses assuntos precisam ser mortos. Causou então um certo impacto o pedido de cassação do PT. Na verdade, a pergunta correta não é se o pedido é correto, se ele é justo, se ele é necessário. A pergunta que eu acredito que seja necessária e oportuna é um pouco diferente. Por que razão o PT ainda continua sendo um partido? Em 2016, antes de ser abduzido pelo PT, naquele célebre julgamento da prestação de contas do TSE, quando notas fiscais frias da gráfica de uma família de um notório jornalista defensor do PT foram descobertas e teve que se fazer um contorcionismo absurdo para aceitá-las, desde aquele julgamento o Gilmar Mendes mudou. Mas antes, como presidente do TSE, ele próprio advogava em muitas entrevistas a necessidade de se cassar o registro do PT. Porque dizia ele naquela oportunidade que estavam criadas todas as condições, todos os aspectos jurídicos que justificavam a cassação do PT. Não havia mais nenhuma dúvida sobre a importância para a democracia que o registro do PT, muito mais uma facção criminosa, fosse cassado. Mas a coisa caiu no esquecimento. E agora volta a ser tratado o assunto e logo saem os jornalistas, saem os defensores de criminosos dizendo isso é um absurdo, querem caçar o PT. Legalmente o PT não tem mais justificativas para continuar com o registro no TSE e tendo direito ao fundo partidário ou ao fundo eleitoral. O PT comete todas as sortes de delitos descritas e estipuladas na lei orgânica dos partidos. Desrespeita todas elas. Alia-se e recebe recursos de grupos estrangeiros. Fomenta o controle externo sobre sua própria estrutura. É muito mais uma facção criminosa do que um partido político. E é preciso deixar isso bem claro. A minha dúvida não é sobre a legitimidade do pleito da cassação do PT. O que me encafifa, como se diz lá no Rio Grande, o que me estarrece é como até hoje as dezenas de pedidos de tomadas de conta especial que foram protocoladas na Procuradoria nunca saíram das gavetas. Que raios de protecionismo a uma facção criminosa justifica essa postura leniente, cúmplice e, ao mesmo tempo, de apoio a um partido, volto a dizer, que não possui os requisitos mínimos
para que continue funcionando. Além disso, o PT se insere entre aqueles partidos que eu arvoro a necessidade de equipará-los ao nazismo. Eu defendo a tese de que o Brasil precisa comparar o comunismo ao nazismo. E, a exemplo do que é feito com o partido, com os símbolos, com as imagens do nazismo, que são proibidas e justamente proibidas, o mesmo deva ser feito em relação aos partidos comunistas e seus congêneres. Porque, volto a dizer, se o nazismo é uma mácula na história do século XX, pelos milhões e milhões de seres humanos que matou das mais diversas formas, eu vou usar uma expressão e quero que seja entendida na exata dimensão que eu vou dizer. Os números de vítimas do nazismo são fichinha perto da quantidade de vítimas que o comunismo causou. Só na China, essa China que hoje é incensada e adorada por tantos, mais de 70 milhões de pessoas foram mortas por Mao e sua gangue. Quantos milhões Stalin matou? Só na Ucrânia, no fatídico episódio do Holodomor, calcula-se em torno de 14 milhões de mortos. Vamos para os tempos atuais. Quantos foram os mortos, os exilados que o regime do Maduro causou? O regime do Maduro, por sinal, que é adorado pelo PT, que é tido pelo PT como um símbolo de democracia. Os cálculos apontam que mais do que 5 milhões de venezuelanos foram expulsos e milhares deles são mortos pelas forças pró-socialismo século XXI. Portanto, quero compartilhar com vocês essa minha visão da justeza e da tardia justeza desse pedido de cassação do PT. Nada justifica que o PT, que tem aliados poderosos no submundo do crime nacional e com grupos mafiosos da Itália, nada justifica que um partido, que uma sigla, que na verdade não passa de uma falange, continue não apenas como um registro de partido político, mas recebendo dinheiro de todos nós. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.